E aí, pessoal? Muito bem, Elias aqui trazendo mais um vídeo para vocês, ah, trazendo assuntos aí que são solicitados para mim, tá? Dando alguma ajuda, dando uma dica, mostrando a maneira que eu costumo trabalhar. Então, para quem não me conhece, como eu já falei, me chamo Elias, eu sou dono desse canal que está na tela de vocês aí, esse canal do Telegram, chamado DadosBet Estatística de Futebol. Tá? Nesse canal, o que que eu compartilho para vocês que não conhecem ainda? Eu compartilho diariamente aí algumas informações. Falo muito de estatísticas, né? Trago aqui imagens como essa diariamente de alguns jogos, às vezes de um, de dois, depende muito do que a gente tem no dia. Trago algumas informações que possam ser importantes para alguém que for trabalhar, como no caso trouxe aqui alguma informação de jornais locais falando do PSG, como que ele ia para o jogo, do adversário do PSG, aqui uma zoeirazinha, ah, aqui falando um pouquinho do meu dia a dia, dos jogos que a gente tem hoje, né, nessa quinta-feira, 8 de fevereiro. Esse jogo do Benfica que tá rolando agora no momento que eu tô gravando. Então, gente, para quem não conhece o meu canal, além disso, eu compartilho também todos os dias uma lista com jogos. Deixa eu caçar aqui essa lista, tá? Aqui, ó. Essa lista normalmente eu mando ela em PDF, porque é uma lista com 50, 60, 80 jogos, dependendo do dia. Nesse dia aqui, essa semana tá bem fraca de jogo. E aí a lista acabou sendo pequena, tão pequena que eu compartilhei por foto mesmo. Eram aqui coisa de 8 jogos mais ou menos. E aí nessa lista que diariamente eu também coloco o link de uma planilha. Para quem gosta de ver pelo PDF, beleza, show. Tem também quem gosta de ver pela planilha no Excel, quem tem acesso ao computador ou pelo celular também dá para ver. E aí eu compartilho dessas duas maneiras. Então vamos lá, vamos agora puxar a nossa lista para a gente ver do que eu estou falando. Bom, agora estando dentro da lista da planilha que eu compartilho, o que vocês recebem no meu canal é isso aqui, ó. É uma lista com os confrontos, né? Aqui a gente consegue ver com uma determinada visualização. Então, jogos do dia 9 de fevereiro. Aqui o mandante, o Adelaide, e o visitante, Perth Glory. O que são esses números aqui, né? Bom, primeiro, a gente tem aqui uma escala de cor. O vermelho representa uma coisa em tese ruim, uma média ruim, baixa. O amarelo, mediano. Esse verde clarinho aqui, ele é bom. E o verde mais escuro é um muito bom, né? O mais próximo aí do 100% ou de um número excelente. Então, beleza. Vamos ver o que tem apresentado aqui nessas situações. Vou pegar esse exemplo aqui da Austrália mesmo. O Adelaide, ele tem uma média de 7,89 escanteios a favor, jogando em casa, na atual Liga Australiana, na atual temporada, tá? Essa é a média. E ele tem aí uma média de 4 escanteios sofridos também nessas mesmas circunstâncias. Então, todos os jogos aqui, eles têm esse, digamos, esse filtro, essa análise. O mandante, os números que aqui representam são sempre da temporada atual daquela Liga Nacional e também sempre dos números dele jogando em casa. E o visitante é o caso contrário. O Perth Glory, ele tem esses números aqui na temporada atual, dependendo quantos jogos tem, eu não sei de cabeça, mas eu sempre vou atualizando isso. Então, esses números são baseados na atual temporada e também sempre jogos do Perth jogando fora de casa como visitante, tá? Então aqui a gente consegue ver que o Perth Glory sofre muito escanteio, 7 escanteios, o mandante marca 7,89, então pode ser uma boa possibilidade aí buscar escanteios a favor do Adelaide. Canto 010 é a mesma circunstância, tá? Porém, o detalhe é o seguinte, o canto 010 aqui ele representa no jogo. Então, o Adelaide jogando em casa, em todos os jogos ocorreram escanteios dentro dos 10 primeiros minutos. Mas isso aqui não representa que foi do time, tá? Foi no jogo. Assim como gols HT, over 2,5, tá? Não representa que foi o Adelaide que marcou o gol ou marcou o escanteio, tá? Isso só vai acontecer aqui nos escanteios a favor, né?
não vai acontecer nesse caso aqui do canto 0,10, over 2,5, over 0,5 HT. Foram nos jogos do Adelaide. E aqui do Perfglory é a mesma coisa. Então, em 63% dos jogos, o Perfglory teve escanteio dentro dessa minutagem, mas pode ter sido deles, como pode ter sido do adversário. Aí vale uma leitura daí de uma maneira individual para quem gosta de trabalhar nesse mercado, para ver se é o Adelaide que sofre muito ou ele marca muito, e a mesma coisa ver no adversário para poder fazer essa junção de estatística e aí buscar uma entrada em cima disso, tá? Então aqui tem uma visualização de todos os jogos que nós teremos no dia seguinte. Normalmente eu mando essa lista por volta das 9 horas da noite, horário de Brasília. Então a pessoa vai conseguir ter umas horas ali para organizar o seu dia, tá? E tem uma outra lista que eu compartilho dentro dessa planilha de Excel, que é uma lista visualizando de uma outra maneira, tá? Então aqui vocês vão estar vendo os jogos do dia que eu compartilhei, tá? Aqui vocês vão estar vendo todos os jogos sem nenhum filtro aplicado. Basicamente com aqueles números que tinha ali antes, só que de uma maneira diferente. Aqui eu consigo fazer uma comparação, de repente um pouquinho mais bonita, né? Consigo ver dessa maneira. E também, indo um pouquinho para o lado, deixa eu colocar aqui, centralizar. Ó, agora sim. Eu vou conseguir aqui mostrar para vocês por meio de alguns filtros já. Olha só, o filtro que tem nessa primeira planilha representa mandante com média acima de 5 escanteios a favor e o visitante com uma média acima de 5 cantos cedidos, sofridos, escanteio contra aquele time. Então, nesse cenário aqui, os mandantes têm uma grande possibilidade de fazer escanteio, porque o visitante costuma sofrer muitos escanteios, tá? Então, esse cenário aqui, eu, Elias, utilizo para fazer minhas pré-lives. Então, eu busco, vamos supor aqui, num Adelaide, vou buscar um canto a favor do Adelaide contra o Perfglory, porque o Perf sofre muito canto. Vale a pena também ter um tipo de olhar no time se ele sofre pouco, como é o caso aqui do Hamburgo. O Hamburgo ele marca 6,67, sofre em média 4. O Hannover, ele marca pouco e sofre, em tese, bastante. Então aqui eu tenho um cenário que eu posso cruzar as informações muito bem. Eu tenho um time A que ele marca muito e o time B que sofre muito. Então juntando 1 mais 1 é 2, né? Então na teoria aqui, Hamburgo tem uma boa possibilidade de fazer escanteio. E quando eu vou juntar as outras informações, que é o Hamburgo não sofre escanteio e o adversário não marca, eu tenho uma boa possibilidade desse time aqui não marcar escanteio, desse time aqui. E o que vai acontecer com isso? Eu posso buscar um race, posso buscar um handicap, então aí eu tenho possibilidades para trabalhar em cima dessa situação aqui do Hamburgo. A mesma coisa são os outros times, tá? Então aqui vão pela média. Para quem trabalha ao vivo, né, em live, que também foi uma questão que me pediram, eu separava dessa seguinte maneira, tá? Se eu quero trabalhar em cantos asiático, canto limite, eu já deixo um filtro aqui pronto para o pessoal, que é o mandante com uma média acima de 70% em canto depois do minuto 37 até o intervalo. Então são esses times aqui. E junto disso eu tenho os visitantes também, que tem uma média acima de 70% de escanteio depois do minuto 37 até o intervalo. Tá? Esse aqui não são escanteios a favor, é aquela mesma situação. Nos jogos dessas equipes aqui, costuma acontecer, em média, 70% deles escanteio dentro desse período. Então esse aqui eram equipes já que eu favoritava para acompanhar o jogo ao vivo, para ver se tem os padrões que eu gosto de trabalhar, para então fazer alguma entrada. Às vezes essas equipes aqui que marcam muitos escanteios, pode acontecer delas saírem perdendo. Muitas vezes elas podem ser favoritas, algumas vezes não, né? E acontecer os escanteios por necessidade de vitória, por estar perdendo, situações assim. Então, normalmente quando eu trabalho pré-live nessas equipes, e se eu tenho a oportunidade de trabalhar no ao vivo delas, eu vou ficar de olho acompanhando o jogo, de preferência assistindo, para entender como é que tá a partida, como é que tá acontecendo, e aí então
eu buscar um race, um overcut da equipe, daqui a pouco, né, a possibilidade de escanteio limite, escanteio minuto, essas maneiras de trabalhar a favor de uma equipe. E aqui embaixo eu também tenho para o final do jogo, 87 FT. Então aqui eu tenho as equipes com boas médias aí de escanteios dentro daquela minutagem, tá? Então tá tudo dividido aí por filtro para estar trabalhando, para anotar o nome do time, para ir deixando, né, favoritado aquele jogo para ir acompanhando dentro do ao vivo para começar a trabalhar dessa maneira. Gente, é assim que eu trabalho. Eu dou preferência para o pré-live, mas se eu consigo trabalhar no ao vivo, é assim que eu trabalho, né? Recapitulando, com esses filtros aqui que eu já tenho aplicado, eu separo esses jogos, favorito eles para estar buscando alguma oportunidade, porque dentro daqueles períodos os times já estão acostumados a fazer escanteio por alguns fatores. Claro, cada jogo é um jogo, né? Mas quando o time tem essa sequência, essa média, a gente vai buscando alguns padrões para começar a trabalhar, né? Alguns métodos. E também eu dou sempre preferência para essas equipes aqui que jogam em casa, que tem médias altas de escanteio a favor, para trabalhar a favor delas, tá? Aí quando a equipe está empatando ou cenário perfeito, ela está perdendo, aí eu vou buscar races ou escanteios no jogo dessa equipe, porque provavelmente ela vai pressionar bastante e conseguir muitos escanteios, tá? Porque na combinação aqui, eu tenho uma grande expectativa de escanteio dos mandantes, porque quando eu separo esses jogos, é visando mandante, que marca muito, e visitante, que sofre muito. E aí é aquela questão básica, né? 1 mais 1 é 2. Então, se eu somar o time que marca muito com o que sofre muito e tá vencendo, a chance de sair escanteio é muito grande. Então, eu conseguindo trabalhar numa odd boa, eu vou conseguir ser lucrativo. Eu não vou acertar todas. Infelizmente, não. Mas, com certeza, pegando uma odd boa, tendo um método, trabalhando sempre daquela maneira, é sim possível sair positivo. É assim que eu trabalho há muito tempo e é assim que eu venho ganhando dinheiro. Eu espero que isso ajude você a ganhar também, assim como eu estou ganhando. E se ficar com alguma dúvida, precisar de algum apoio, alguma coisa com esses materiais que eu compartilho, nas mensagens fixadas lá no meu canal no Telegram, tem o meu arroba. É só clicar ali, mandar uma mensagem, pedir ali uma ajuda, que eu vou estar disponível para estar te ajudando, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Dá um curtir, dá aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos, tá bom? Até uma próxima. Fui!